Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de reflexão sobre um tema muito interessante. Já quero te adiantar que é um tema que o diabo, o nosso inimigo, o nosso adversário, ele milita a todo momento para que nós não venhamos entender aquilo que vai ser ministrado nessa breve reflexão que eu quero compartilhar com vocês. Já aproveitando aqui, tá? Eu quero aqui pedir para você se inscreva aqui no meu canal no YouTube, PR Carlinhos Oliveira. Deixa aí aquele like maroto aí, abençoado. Ative o sininho aí para que você possa ficar por dentro dos outros vídeos que eu irei estar aí fazendo, para que nós possamos aí conhecer um pouco mais da palavra de Deus, mergulhar dentro da história, dentro da geografia e dentro das escrituras sagradas, para aquilo que ela fala para os nossos corações. E hoje eu quero falar sobre um tema maravilhoso, tá? É um tema onde eu tenho certeza que todos vocês que estão assistindo aqui comigo já ouviram falar sobre esse versículo. Se não ouviu, venha comigo aqui agora e vamos aqui adentrar na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 6, verso de número 12. A Bíblia fala sobre principado, potestade e dominadores. Então hoje eu quero aqui convidar todos vocês a refletir sobre uma das passagens ali, que eu considero uma das passagens também mais impactante e reveladora das Sagradas Escrituras. É um versículo na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, verso número 12, que ele vem descortinar, né, a verdadeira natureza da nossa jornada de fé, que é a carta de Paulo aos Efésios 6, verso número 12. Pega a sua Bíblia Sagrada, acompanhe comigo, verso de número 12. Diz o apóstolo Paulo: porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra principados e potestade, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Que palavra poderosa, amados, quando nós lemos aqui nas Escrituras Sagradas. Então, esse versículo que chamando ali a realidade espiritual que transcende o que os nossos olhos físicos ele podem perceber. Então, uma das coisas que nós temos que entender e aprender e tentar buscar é desvendar o campo de batalha espiritual a qual nós estamos inseridos todos os dias. Então, muitas vezes em nosso cotidiano, né, nós somos ali tentado a identificar o nosso adversário, muitas das vezes em pessoas, em circunstâncias, em dificuldades totalmente palpáveis. Então nós trabalhamos ou travamos ali batalhas no âmbito totalmente humano e nós desgastamos-nos em vários conflitos que, embora seja reais em suas manifestações, são apenas ali a superfície de uma guerra muito mais profunda e muito mais significativa, a qual nós travamos todos os dias. Então, o apóstolo Paulo, tá inspirado pelo Espírito Santo, ele vem aqui nos alertar que a nossa luta não é contra sangue e nem carne. Não é contra seres humanos os nossos verdadeiros inimigos. Não é contra os nossos colegas de trabalho, os nossos vizinhos, os nossos familiares, mesmo aqueles com quem eu e você temos alguma divergência, não são o alvo final da nossa milícia, mas é o que age por detrás da vida de muitas pessoas, nas atmosferas metafísicas, nas regiões celestiais. Então, quando Paulo fala que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas sim contra principado, potestade e dominadores, então contra quem lutamos? Com quem nós estamos travando uma guerra diária? Eu costumo dizer que levantou, acabou de acordar, bem-vindo à guerra. Mas guerra contra quem? O apóstolo Paulo, ele é muito claro, meus irmãos, e ele é muito direto
quando ele fala que a nossa luta é contra principados e potestade. O que são principados e potestades? São hierarquias totalmente organizadas de poderes espirituais totalmente malignos, tá? São entidades que têm uma autoridade muito grande e uma influência nos reinos que nós chamamos teologicamente de reinos invisíveis. O que que fazem esses reinos invisíveis? O que que faz essas entidades demoníacas nesses reinos? Eles buscam eliminar, destruir a obra de Deus e fazer com que? E fazer com que eu e você se afastamos, da graça de Deus, da palavra de Deus. Então, quando nós vemos contra os dominadores desse mundo tenebrosos, são forças que governam, são forças que manipulam as estruturas do pecado e a escuridão que permeia toda uma sociedade. Então, são os arquitetos da desesperança, da corrupção, da injustiça, da imoralidade, que vai se proliferar de uma maneira muito absurda. Por quê? Porque as pessoas estão mais voltadas para os desejos carnais do que fazer e cumprir a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, que nem fala lá em Romanos, no capítulo 12, ali em diante. Então, essas forças espirituais do mal, nas regiões metafísicas ali celestiais, tá? São hostes demoníacas, meus amados. São anjos totalmente decaídos que se opõem totalmente ativamente, a Deus e ao seu povo. Fazendo com que, operando em uma dimensão espiritual, que influencia diretamente o nosso mundo, nessa cosmovisão que nós entendemos aqui, nessa realidade a qual nós estamos inseridos, tá? Então, são forças malignas que conhecem antes da Bíblia ter um processo de criação, antes da palavra ali, o Logos, de João capítulo 1, aonde no princípio estava o Logos, e o Logos estava com Deus, e o Logos era Deus, a palavra, Jesus. Então, são forças malignas que conhecem muito mais, com uma amplitude muito maior do que eu e você. Tá entendendo? E essa natureza dessa luta, meus amados, nós precisamos compreender. É compreender a identidade do nosso adversário, ela é totalmente crucial para que nós possamos revestir-nos de toda a armadura de Deus. Se você não souber, se você não parar para conhecer, para entender as estratégias malignas, como o diabo e os seus súditos têm esse desenvolvimento para lutar e tentar angariar mais almas e súditos para ir com ele para o inferno, se você não souber, nós possamos ser alvos fáceis, como diz em 1 Pedro 5:1-8, capítulo 5, verso número 8, que ele anda ao nosso derredor querendo nos destruir, tá? Então é crucial a gente entender a natureza desta luta que nós estamos travando todos os dias. E não é uma batalha que se vence com armas terrenas. Não adianta você ter todas as armas, poder bélico, que todas as armas que possam existir, que essas armas, elas não são armas terrenas. São armas que nós iremos entender que são armas espirituais, tá? São batalhas com forças na atmosfera celestial, tá? Com uma força física, tá? De joelhos dobrados, para que nós possamos ter uma vida ali, humanamente falando, melhor dentro da palavra de Deus, e aí nós iremos entender muitas e muitas coisas que estão acontecendo na nossa vida. É uma batalha espiritual travada, Por isso que nós temos que usar Hebreus capítulo 11, tá? O campo da fé, o campo da oração e da verdade e da justiça. Então, os ataques desses principados e potestades, eles não são algo muito notório, mas eles começam com uma sutileza muito grande e muito multifacetados, tá? Não é algo que o pecado aparece para você com alguém te oferecendo um copo de veneno ou colocando uma arma para que você pudesse dar um tiro na sua cabeça mesmo. Não, não é assim. São sutilezas, são coisas que parecem e passam até desapercebido, tá? Nós vemos a tentação.
tá? A tentação insinuando o quê? O pecado, explorando as nossas fraquezas e os nossos desejos. Nós vemos depois da tentação um engano, que ele começa a distorcer a verdade cristocêntrica de Jesus, está semeando a dúvida e a confusão, como aconteceu lá no processo criacionista de Adão e Eva, trazendo um engano, semeando uma dúvida, uma confusão. Será mesmo que Deus falou isso? Lembra que a serpente fala ali para Eva, será que foi isso mesmo? E automaticamente, né, vem a tentação, ele joga a semente do engano, tá? E automaticamente vem o desânimo ali, minando a nossa esperança, e o diabo, as suas potestades e principados, ele começa a pintar quadros de derrota e quadros de fracasso, fazendo com que a pessoa acredite cegamente que ela nasceu para sofrer, para ser um derrotado, para viver essa vida tacanha, mesquinha, essa vida de desilusão, né, a qual muitas pessoas estão vivendo, mas não entendem, não sabem que tem um ser maligno por detrás dessas situações. E automaticamente nós vemos que dentro desse contexto de tentação, engano, desânimo, vem a divisão, né? A divisão ela fomenta contendas, quebrando o que? A unidade do corpo de Cristo. Lembra quando Paulo vai lá para a igreja de Corinto pregar o evangelho, onde lá no capítulo 1 de 1 Coríntios nós vemos um racha dentro da igreja de Cristo, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. Ali já estava sendo minado na mente, no coração de muitas pessoas, esse processo de divisão, fomentando ali, tentando quebrar a unidade de irmãos e irmãs dentro do corpo celestial. E conforme vem divisão, vem algo que muitas pessoas estão vivendo. Muitas famílias, de repente você que está assistindo esse vídeo, está tendo uma opressão muito grande. E a opressão ela começa na mente, na nossa mente. Por isso lá em Efésios mesmo, capítulo 6, do 17, fala revestivos de toda a armadura de Deus. Fala sobre, dentro do processo da armadura, o que me chama mais a atenção é o capacete, porque é o capacete que blinda, né, desta opressão, desses dardos malignos que vem na nossa mente, lançando fora os seus dardos, né, pesados, né, as investidas do mal, buscando sufocar a nossa alegria e a nossa liberdade em Cristo, nos trazendo ali uma tristeza, uma solidão, uma angústia gigantesca. Então, qual que é a resposta que o crente tem que dar? Qual é a resposta que você que está assistindo esse vídeo, você precisa fazer para que a sua vida comece a ter uma direção, comece a ter um norte, comece a ter um ponto de motriz? E aqui eu preciso falar para você que diante dos inimigos, né, tão formidáveis que existe, nós poderíamos nos sentir totalmente intimidados e impotentes. Sim ou não? Porque eles são poderosos. Mas a palavra de Deus não nos deixa desamparados, irmãos. No mesmo capítulo da carta de Paulo aos Efésios, Paulo nos exorta a nos revestirmos de quê? De toda a armadura de Deus. Efésios 6, versículo 11, versículo 13, versículo 18. Então a nossa defesa e o nosso ataque, eles residem em algo. Que algo seria esse? No cinturão da verdade. Firmando na palavra de Deus, que é a verdade, que é uma verdade absoluta. Então você que tem as escrituras sagradas, a Bíblia na sua casa, não deixa ela aberta no Salmo 91 e nem no Salmo 1. Tá entendendo? Na armadura de Deus fala também da couraça da justiça, vivendo uma vida reta, íntegra, que é a verdade ali absoluta de Deus, tá? Vivendo ali uma vida nos preceitos de Deus, tá? Para que nós possamos obter sucesso nessas lutas contra esse mal. E fala do calçado da preparação do evangelho da paz. Tá prontos para levar a mensagem de reconciliação e esperança, tá? Mateus capítulo 28, verso de número 18, ali fala do ide. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Fazer esses vídeos que nem eu estou fazendo, tá? É você poder evangelizar de uma maneira também tecnológica, a qual nós podemos fazer. E como eu falei, o capacete da salvação, tendo certeza da nossa redenção em Cristo, lutando contra os dados inflamados que vêm diariamente na nossa mente. E fala também sobre a espada do Espírito. O que é a espada do Espírito? É a palavra de Deus, é a Bíblia.
é a nossa arma totalmente ofensiva para resistir e vencer. Então é fundamentalmente que na oração e na súplica do Espírito Santo, meus irmãos, mantendo uma comunicação totalmente constante, com o nosso general, que é Cristo, o Senhor dos Exércitos. Então a conclusão que eu quero trazer para nós aqui, meus amados, é que a vitória em Cristo, ela é certa. Então, se você ainda não entregou sua vida para Jesus, se você ainda está sofrendo com muita opressão na mente, sabe, no seu casamento, na vida dos seus filhos, na sua área sentimental, na sua área financeira, seja ela qual for, a vitória, ela está em Cristo Jesus, tá? Porque é a revelação de Efésios capítulo 6, 12. Não é para nós nos amedrontar, perante a situação, mas é para despertar na minha vida e na sua como nós podemos nos equipar todos os dias para lutar contra o mal. Porque, amados, sim, entenda, nós estamos numa batalha espiritual intensa, todos os dias. Tá entendendo? Então, os inimigos que militam contra a nossa vida, eles são poderosos, tá? Nós não podemos subestimar o mal. Mas maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Lembra lá na carta que fala no livro de 1 João, capítulo 4, 4? Fala assim, filhinhos, sois de Deus, já tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que está no mundo. Então, o maior é o que está em nós, maior é estar em Cristo, maior é entregar a sua vida para Jesus, para que nós possamos lutar e obter sucesso nas nossas lutas. E a nossa luta não é uma luta solitária, você não está sozinho. A nossa luta, nós temos Cristo que já venceu ali na cruz do Calvário, despojando os principados e potestades que tentavam ou que tentam destruir a nossa vida aqui na terra. Lá em Colossenses capítulo 2, verso número 15, nós lutamos não para a vitória, mas a partir da vitória que já foi garantida por ele. Então a vitória já está garantida por Cristo. A Bíblia fala em Colossenses 2,15 e despojando os principados e potestades, expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Então, portanto, meus amados, estejamos vigilantes, sóbrios e revestidos da armadura de Deus. Não nos deixamos aí enganar por falácias, por heresias que estão sendo pregadas, ou até por uma palavra que foi lançada na sua vida de homens e de mulheres que são pseudo, pessoas que parecem servos de Deus, mas não são. Que são pessoas que estão identificando os inimigos que estão agindo totalmente na vida delas de uma maneira totalmente singular, tá? Então não nos entregamos aos desânimos, pois a nossa força ela vem do Senhor. Vocês estão comigo, meus irmãos? Então, que nós possamos ter coragem, ter fé de resistir os ataques dos denominadores, tá? Ou dos dominadores deste mundo tenebroso, sabendo que em Cristo Jesus somos mais do que vencedores e que a nossa vida seja um testemunho do poder de Deus, que faz o quê? Que faz a gente triunfar sobre todas as forças espiritual ali do mal, irmãos. Então eu quero que você entenda sobre isso daí, que nós estamos lutando diariamente contra poderes malignos que querem destruir. De repente você fala, pastor, eu estou sofrendo, você não sabe o que eu estou passando. Sim, claro que eu não sei, eu não tenho toda a onisciência. Quem tem é Cristo. Mas se Deus permitiu fazer esse vídeo, é para mostrar para você que nós estamos lutando contra seres malignos, amados. Nós estamos lutando contra principado, potestades e dominadores. Seres que antes de nós existirmos humanamente aqui, antropologicamente falando aqui, já existiam nas regiões metafísicas celestiais. Já estavam com o Criador, com o Eterno, com o Yahweh, com o Yud-Re, Vav-Re, com o Logos lá. E eles conhecem muito bem as armas com que eles vão lutar contra a nossa vida. Tá entendendo? Então que nós possamos ficar firmes, que nós possamos revesti-los com toda a armadura de Deus. Porque eu quero que você saiba, nós estamos em guerras todos os dias. Guerras que querem destruir a nossa salvação. Guerras que querem tirar com que nós possamos ter essa salvação com Cristo Jesus. Tá entendendo, meus amados? Então, nesse vídeo aqui você possa compartilhar, que você possa deixar aquele like abençoado, compartilhe com o máximo de pessoas que você conheça, nos grupos aí da família, e coloque lá, nós estamos lutando contra o mal,
e o mal não vence o bem. Mas nós precisamos conhecer o bem. Precisamos entregar todas as nossas petições à palavra de Deus. Beleza, meus amados? Então, assim, eu quero agradecer a todos vocês que ficaram comigo aqui. Obrigado, todos vocês que estão comigo. Muito obrigado mesmo, tá? Compartilhe esse vídeo, nosso canal está crescendo, já estamos com 310 amigos e amigas aqui no YouTube, tá? E compartilhe esse vídeo. Que o grande amor de Deus, a doce consolações do Espírito Santo possa estar com você hoje e sempre eternamente. E nós possamos sempre lutar e saber que Cristo está conosco e nós somos mais que vencedores. Deus nos abençoe e até a próxima.